Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo hoje com a presença do Matheus, do Tática Didática, para a gente entender como o Santos pode jogar com esses jogadores que estão chegando no ataque, né? Tivemos a confirmação de Léo Batistão e Diego Tardelli, e até mesmo considerar o Marinho como um possível reforço, né? Já que ele está há mais de 6 jogos sem atuar pelo Santos por conta da condição física dele. E bom, Matheus, dando as boas-vindas para você, já quero perguntar logo de cara, Diego Tardelli e Léo Batistão, inicialmente, vêm para ser titular ou você imagina que vão brigar mais para ser uma opção como reserva? Fala aí, Nájila, tudo bem? Obrigado pelo convite. A gente aqui no Tática Didática está sempre à disposição para trocar ideia a respeito do Santos. Um salve também para a nação santista. Bom, em relação à sua pergunta, eu acredito que o Batistão sim chega com mais possibilidade de ser titular logo de início do que o Tardelli. O Tardelli me preocupa muito por conta do condicionamento físico. Você falou do Marinho, que não atravessa um bom momento também, mas o Tardelli não vem há algum tempo com uma condição física boa. Vale lembrar que o Tardelli, em 2019, ele foi contratado como um grande reforço pelo Grêmio e não foi bem naquela oportunidade. Ele não jogou bem no Grêmio, tanto que no final do ano ele sai, volta para o Atlético Mineiro e aí começa, né, essa série de problemas físicos que ele teve, que acarretaram na saída dele do Atlético, passou um tempo fora e agora ele retorna ao futebol, né, com a camisa do Santos. Então, assim, o Tardelli, para mim, é uma preocupação, como que vai ser essa questão física dele. Então, eu não coloco ele como titular, ele vai precisar se provar voltando. Agora, o Batistão, eu já acredito que tem muito mais condição de ser titular, um jogador polivalente, um jogador que atua em várias faixas do campo. Então, esse sim, para mim, é um grande reforço que o Santos traz dentro da situação financeira do Santos e dentro do que o mercado também oferece, que a gente sabe que não está fácil trazer jogadores de fora para o Brasil, principalmente pela questão econômica. Até a questão de contrato também, eu acho que tem um peso muito importante nisso, porque o Léo Batistão chega com um contrato até 2023 e o Tardelli até dezembro, né? Dependendo, né, do rendimento dele em campo, pode ser que ele tenha essa extensão de contrato até o final do Paulista, mas ele também vem de muito tempo sem atuar, né? Ele estava no Atlético Mineiro e até então, desde a saída, não teve nenhum clube. E a gente não sabe como o Tardelli chega, né? As condições físicas, quando ele vai ficar à disposição do Diniz, né? Tá no bid, mas a gente precisa saber quando de fato ele vai começar a ser relacionado, enfim. E hoje é a data limite, né? Pensando em Copa do Brasil, para registrar jogadores, né, para os próximos jogos. Dificilmente o Santos deve conseguir registrar o Batistão. E vem aquela questão: será que o Tardelli, então, que já está no bid, poderia atuar como um centroavante? Ou você imagina o Tardelli brigando por posição, jogando mais pelas pontas, né? A gente sabe que na carreira do Tardelli ele atuou mais pelas pontas, principalmente pelo lado esquerdo, mas será que por conta dessa condição física, até mesmo 36 anos, será que ele aguenta ainda, né, jogar pelas pontas? Ou seria mais interessante ter um Tardelli mais centralizado, só que um jogador, né, um centroavante mais com mobilidade, dando até um pouco de exemplo, né, do que o Caio Jorge era aqui no Santos. Você imagina que ele pode se encaixar como centroavante? E vale lembrar que o Tardelli, com o Sampaoli, chegou a dar uma declaração que ele não curtia muito fazer essa função de centroavante, né? Que ele gostava de jogar mais aberto. Mas você acha que ele pode ser utilizado assim, caso, né, o Santos não registre o Batistão na Copa do Brasil? Então, sua pergunta ela tem várias colocações que são interessantes, porque assim, o Tardelli ele surge como um segundo atacante, se desenvolve como jogador pela esquerda, mas o grande momento dele foi jogando pela direita, que é naquele Atlético Mineiro, campeão da Libertadores com o Cuca. Naquele Atlético campeão da Libertadores, você tinha dois volantes, normalmente ou era Gilberto, eram quatro opções, né? Você tinha Gilberto Silva, Josué, Pierre e Leandro Donizete, os quatro, então sempre alternavam dois ali que jogavam. Você tinha Bernard pela esquerda, Ronaldinho Gaúcho centralizado, Tardelli pela direita e Jô. E, obviamente, tanto o Tardelli quanto o Bernard, eles trocavam de posição, mas o Tardelli jogou mais pela direita, o que foi uma inovação na época do Cuca que deu muito certo, que ele optou por colocar os principais jogadores dele em campo, ao invés de, sei lá, deixar bancar o Jô, ou bancar o Tardelli, porque o Bernard estava bem, ou
não dar oportunidade para o Bernard, que estava subindo, e deixar o Tardelli, enfim. O Cuca conseguiu encontrar uma solução e fez todos os jogadores bons daquele elenco jogarem. Então, assim, o Tardelli ele tem essa vantagem, ele é um jogador muito polivalente, então ele atua pela esquerda, ele atua pela direita, ele atua centralizado, e ele pode atuar, às vezes, até como um segundo atacante, dependendo da maneira como o Diniz queira montar essa equipe. Então, tanto o Tardelli, depois a gente vai falar do Batistão, mas tanto o Tardelli quanto o Batistão, eles são dois jogadores que eles se encaixam muito bem no que o Diniz quer de futebol. E isso é muito importante, porque não adianta o Santos trazer reforço por trazer reforço, eles não vão se encaixar no time que o Diniz pensa, né? E aí o Tardelli veio por produtividade, foi uma contratação acertada pela diretoria, no sentido de não fazer o contrato longo e depois ficar com um jogador que não é barato, encostado dentro do elenco, e ele se encaixa dentro da filosofia do Diniz. Eu não sei se ele consegue jogar de ponta. Aí entra a questão física. E a gente só vai saber disso quando ele entrar em campo. Tudo que a gente disser aqui, eu disser, você disser, outro comentarista disser, enfim, tudo não passa de futurologia. Então a gente precisa ver o Tardelli em campo. O que o Tardelli vai entregar dentro de campo para a gente conseguir imaginar o que ele pode entregar. Por quê? Ele pode jogar de ponta, porque o Santos tem dois laterais que fazem a linha de fundo. Então você pode, às vezes, ter um Tardelli que não necessariamente precise chegar na linha de fundo. Um Tardelli que seja mais associativo, ou seja um jogador que atue mais próximo do centroavante, que ajude, por exemplo, a desafogar a criação da jogada com o Carlos Sanches. Enfim, um jogador que de fato se movimenta e deixa a linha de fundo pros laterais. Mas aí vem o segundo momento. O Tardelli vai voltar para marcar? Entendeu? Então, assim, tem muita coisa dentro desse processo para a gente poder cravar. Tipo, ele pode não gostar de atuar como centroavante, mas ele precisa entender a condição física que ele tem hoje. Então, se ele se recuperar, tiver uma condição física plena, o que eu acho difícil pelo histórico de lesões que ele vem apresentando, ele pode, de fato, jogar como ponteiro. Porque tem um outro detalhe para devolver para você, que é o seguinte: esse time do Atlético, do Cuca, o Galo doido, ele tinha a possibilidade de ter 4 homens de frente porque ele tinha 2 volantes marcadores. O Santos não tem. O único volante marcador que o Santos tinha foi embora, que é o Alisson. O Camacho não é o volante marcador, o Carlos Sanches não é o volante marcador, e Jean Mota não é o volante marcador. Nenhum deles tem característica de marcação. Então, se você faz a subida dos laterais, e aí é um problema que o Santos está tendo, porque está tomando bola nas costas demais, por quê? Porque o time não tem recomposição, porque os volantes eles não são marcadores. Então o Diniz ele gosta de um estilo propositivo e bota os jogadores que têm essa característica. Então assim, você colocar o Tardelli, igual eu falei, o Tardelli é associativo, você vai jogar os laterais. Então, por exemplo, ele vai cair pela esquerda, você vai ter o Felipe Jonathan. Mano, já tem uma avenida no Felipe Jonathan todos os jogos. Tipo, se você não botar o Tardelli para voltar ali, vai continuar. E aí vai gerar um outro problema na equipe. Então assim, são detalhes que a gente só vai conseguir enxergar mesmo quando ele entrar em campo. É, porque o Lucas Braga ajuda bastante, né? Até mesmo aquela questão de quem falhou no gol do Internacional foi o Lucas Braga, foi o Felipe Jonathan, porque ele sempre ajuda de uma certa forma na recomposição, ou não ajuda tanto, né? Mas enfim. Então, o Lucas Braga, ele faz muito isso. Então, é uma dúvida que nós temos em relação até mesmo jogar, né? Você acha que existe também essa possibilidade de jogar tanto o Lucas Braga? Eu acho que não tem como você bancar o Lucas Braga. Jogar o Marinho, obviamente o Marinho voltando vai ser titular, Batistão e Tardelli, daí entra também naquilo que você me questionou até, né? Da questão de jogar com 2 caras mais de marcação. Mas aí tem que rodar alguém, ou o Pirani ou o Giamota. Imagina, a gente, né, os torcedores do Santos têm até uma brincadeira de que é sempre o Pirani que sai. Ele pode fazer o melhor jogo da vida, pode fazer o pior jogo da vida. Sempre é o Pirani que sai. Então teria esse problema também, né? Então, será que dá para jogar? Até mesmo o Santos, né, com o próprio Cuca, chegou a jogar com Lucas Braga, Soteldo, Caio Jorge e Marinho. Mas, né, são outros jogadores, outras características, não sei se isso se encaixa para esse Santos de hoje. Acho que sim. Na verdade, seria o meu time titular do Santos. Assim, se virar para mim e falar assim, Bota, o que você acha que tinha que ser o time titular? Eu acho que teria que ser esse. Você faz o meio-campo ali, Camacho, Sanches, ou então você pode, se o Sanches cansar,
você coloca um outro jogador ali, aí pode ser, por exemplo, aí eu acho que o Jamota ele tem mais essa capacidade do que o Pirani ainda, e aí você abre na frente Marinho, Lucas Braga, Soteldo, Marinho, Lucas Braga, Batistão e Tardelli. Por quê? Porque você já tem um Marinho que está acostumado a fazer esse papel de recomposição e faz esse papel bem. O Marinho é um cara que, se a gente pegar a campanha do vice-campeonato do Santos ano passado, da Libertadores, o Marinho fazia muito esse jogo sujo de ajudar na parte defensiva para deixar, por exemplo, o Soteldo mais técnico, mais livre na puxada do contra-ataque. Então, assim, eu acho que isso é interessante. Você já tem o Lucas Braga pelo outro lado, que já faz essa recomposição, e você deixaria o Batistão e o Tardelli mais à frente fazendo o primeiro combate. Seja quando você sobe as linhas de marcação pressionando a saída de bola, ou então se o Santos jogar com a marcação um pouco mais atrás, fazendo aquela primeira linha de 2 no meio campo, ali no círculo central. É uma possibilidade que você tem 2 jogadores que têm qualidade técnica, então eles sabem se virar com a bola no pé na puxada de contra-ataque, e o Santos ganha essa mobilidade, essa troca de passes, que é algo que o Diniz ele gosta de implementar e não abre mão. O importante é deixar que a gente fala assim, o Diniz é muito teimoso e tal. É o estilo dele, então assim, ele não vai abrir mão disso. Não imaginemos que o Santos vai trazer um Jô da vida, por exemplo, que a gente já citou. O Santos não vai trazer, porque esse cara com o Diniz ele não vai jogar, né? Então não adianta. Então, por isso que a contratação tem que ser de acordo com o que o treinador ele pensa na utilização do elenco. Então, é a escalação que eu acho mais próxima do Santos. Se o Diniz vai colocar, não sei. É uma escalação muito ofensiva. Então, assim, é uma escalação em que o Santos ele vai passar a maior parte do tempo com a bola, mas, ao contrário do que é hoje, você vai ter um poder de finalização interessante. O Tardelli é um bom finalizador, o Batistão é um bom finalizador, o próprio Marinho é um bom finalizador. Então, assim, você tem essa possibilidade. Agora, se o Diniz quiser fazer um time um pouco menos ofensivo, né, preservando mais o meio-campo, aí eu acho que o Tardelli é banco. Aí eu já imagino, por exemplo, um Santos escalado com 3 jogadores no meio, aí pode ser Camacho, Sanches e Pirani, ou Jean Mota, Lucas Braga, Marinho e Batistão. Enquanto o Marinho não voltar, penso que o Diniz deve colocar o Batistão pela direita. Eu, pelo menos, penso que ele deve colocar o Batistão pela direita enquanto o Marinho não volta. A partir do momento que o Marinho voltar, aí ele já coloca o Batistão mais centralizado. Porque, assim, o Batistão ele tem um jogo aéreo interessante, entendeu? Então, assim, facilita. Mas hoje eu vejo uma deficiência maior do Santos pelo lado do campo, principalmente porque o Santos está com esse problema na lateral, né? Agora parece que o Madison vai de fato assumir a titularidade, mas nesse inteirinho Madison parar, o lado direito do Santos tá muito ruim. Então eu penso que talvez o Batistão comece pela direita, com a volta do Marinho ele é deslocado para jogar como camisa 9. Eu acho que independente, né, de se o Tardelli será titular ou não, esse bate-papo que nós fizemos aqui, eu acho que mostra como isso enriquece o elenco do Santos, né? Hoje, a questão de finalização, acho que é um dos maiores problemas, tanto finalização que vão em direção ao gol, ou é fraco, ou às vezes nem em direção ao gol acaba indo, ou o Santos que nem finaliza, passa o jogo com mais posse, só que aquela posse de bola que não vira chance de gol, né? Então, imagino que tanto com o Batistão como o Tardelli, né, como você citou, o Santos ganha em relação a isso. E até mesmo, né, se o Tardelli vier a ser banco, pode ser uma opção também interessante para entrar no segundo tempo, né? Ser um jogador interessante. Hoje eu vejo o Marcos Leonardo que ainda precisa melhorar na questão da finalização. O Bruno Marques, eu acho que é um jogador que não tem nada a ver com o estilo de jogo do Fernando Diniz. Ele é um cara que precisa muito, né, de receber cruzamentos, enfim, bola aérea. Não é o cara de contra-ataque. A gente viu o desastre que foi no jogo contra o Inter, que todas as bolas que chegavam no Bruno Marques, né, principalmente fora da área, ele não conseguia dominar. O Bruno Mendes deitou em cima do Bruno Marques. Então, acho que a gente ganha na questão técnica. Óbvio que tudo isso que estamos falando aqui depende muito da condição técnica do Tardelli. Tem 36 anos? Tem. Mas também a gente pode pegar de exemplo o próprio Carlos Sanches, 36 anos, e está rendendo muito bem no time do Santos, né? Mesmo depois de uma lesão.
mas eu acho que isso é interessante, né? Não é assunto para esse vídeo, mas né, o Emiliano Velasquez está sendo confirmado, né, como reforço do Santos, e quem sabe também dá uma proteção maior na zaga, né? Vamos ver também como todos esses reforços acabam se encaixando no time do Santos. E só para lembrar, né? Tem o Sandri ainda que deve voltar até o final da temporada, que eu acho que é um cara que também acaba enriquecendo esse meio campo do Santos. Então, eu acho que esse time que o Santos está formando, com essas contratações, até mesmo jogadores que estão se recuperando, né, no DM, é um time para a próxima temporada. É um ano de sobrevivência, digamos assim, esse ano para o Santos. E quem sabe no ano que vem, com as questões financeiras mais ajustadas, o Santos consegue ir ao mercado, né, reforçar ainda mais esse elenco e um time mais entrosado também. Eu acho que é uma coisa que tem que ficar claro assim, não é erro trazer jogador para ser reserva. Todo elenco precisa de banco. Então, assim, às vezes a gente fala assim, o Tardelli vai ser banco, e você fala, pô, cara, você precisa de ter um jogador ali que muda o time, sabe? Então, assim, e aí eu falo que as contratações do Santos, elas foram muito boas, porque elas trazem jogadores próximos daquilo que o Diniz deseja. E o Tardelli é um jogador que muda o jogo, assim como o Batistão é um cara que muda o jogo, o Marinho é um cara que muda o jogo. Então, o Santos, ele precisa dessas opções, porque não está tendo. E aí entra aquilo que você falou, quando o Diniz faz alguma mudança, faz alguma modificação, o nível do time cai. E aí ele precisa, às vezes, sobrecarregar fisicamente algum jogador, porque ele não pode fazer uma substituição, porque se ele fizer uma substituição, o time ele para de render, o time não vai conseguir manter o mesmo nível de atuação. Então, trazer jogadores para ser reserva não é ruim, é excelente. Mostra que o Santos, como você disse, está montando um elenco dentro, obviamente, das condições financeiras. Não dá para a gente imaginar o Santos indo no mercado e pagando milhões de reais para trazer um jogador, porque todo mundo sabe, vocês santistas muito mais do que eu, que o Santos não tem dinheiro. Então, assim, se você trazer o jogador para daqui 5 anos você correr risco de sofrer uma multa na FIFA porque você não pagou, não compensa. Né? Então, assim, alguém tem que chegar, e aí não é falando bem ou mal dessa diretoria ou de outra, porque eu não conheço tão bem, mas alguém precisa chegar e falar assim, não, vamos pagar as dívidas aqui, vamos priorizar em ter uma situação financeira interessante. Eu estava vendo mais cedo que o Santos precisa de 70 milhões de reais para finalizar o ano, pagando todos os débitos. Então, assim, para conseguir esses 70 milhões, o time precisa ir bem nos campeonatos. Então, assim, precisa passar, por exemplo, para a semifinal da Copa do Brasil, já que caiu na Sul-Americana, que é uma competição também que dá uma grana boa. Precisa ir bem no Campeonato Brasileiro para ter uma boa grana de premiação, de preferência para tentar uma vaga na Libertadores do ano que vem, para vir também um pouco mais de arrecadação, e arrecadação em dólar, que atualmente tem um peso muito grande, né? O fato do real tá muito desvalorizado cambialmente, faz com que premiações em dólar elas tenham uma importância maior dentro do cenário atual. Então, assim, é isso. Então, por isso que eu acho que assim, as contratações do Santos foram muito acertadas. Acho que depois do Flamengo, que se reforçou aí com reforços internacionais, porque o Flamengo é um clube que conseguiu fazer esse trabalho financeiro, o Santos tenha tido uma janela, segunda melhor janela desse mercado aqui de meio de ano. Não vou nem colocar o Atlético trouxe o Diego Costa, mas é um reforço, né? Então, assim, falando de quem trouxe 2 ou mais reforços, como o Flamengo trouxe o Kennedy e o Andréas Pereira, e agora o Santos trouxe o Batistão, o Tardelli deve fechar com o Velasquez. Eu acho que o Santos ele foi muito pontual, foi em cima de jogadores interessantes, jogadores com o mesmo perfil, livres no mercado, que o Santos não precisa pagar dinheiro para trazer o passe, não precisa pagar nada para o clube, simplesmente arca o salário. Um contrato relativamente interessante com o Batistão até 23 para um jogador de 28 anos, um contrato até o final do ano para um Tardelli que não joga por conta de problemas físicos, e do Velasquez também um contrato interessante, já também um jogador de 27 anos que pode render também, trazer um retorno financeiro. Então o Santos foi muito certeiro. Aí agora cabe ao professor Fernando Diniz fazer o trem da liga.
Eu confio mais nesse time para a próxima temporada, né? Mas eu acho que ainda dá para ajudar bastante no Campeonato Brasileiro. Queria agradecer demais a participação aqui do Matheus. Vou deixar o link aqui do Tática Didática, né? O canal no YouTube, para vocês acompanharem. Falam bastante sobre Santos também, né? De uma forma mais tática para entender o que o Fernando Diniz está fazendo de certo, o que está fazendo de errado. Também sobre reforços, né? Eles sempre colocam para a gente conhecer melhor os jogadores. E também falam de outros times. Eu sempre acompanho porque eu acho que é importante saber de outros times, até para a gente medir o rendimento do Santos, né? Se está indo bem, se não está indo bem. Inclusive, então, tem vídeo sobre Santos e Atlético Paranaense, da Copa do Brasil também. Então, eu queria agradecer mais uma vez o Matheus. Não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever tanto no meu canal como no canal do Tática. E é isso. Grande abraço para vocês e até a próxima.